O Satellite 3D Slicer, que é também chamado por muitos de satélite fatiador 3D, é o novo software oficial da Elegoo para impressão em resina. Ele foi lançado em novembro de 2024 durante a Formnext. É um slicer all-in-one projetado para oferecer desde o preparo dos modelos até o envio dos arquivos para impressão. E ele tem um foco na combinação de eficiência, de automação e usabilidade. Fica até o final desse vídeo, eu vou te explicar tudinho como ele funciona. Quais são as principais funcionalidades do Satellite Slicer? Ele tem a Evo Support System, que é o sistema inteligente que analisa o modelo e sugere alguns suportes que faz de forma automática. E ele equilibra a estabilidade e o tempo de impressão. E os usuários avançados podem personalizar esses suportes da forma que quiserem. Ele tem no software uma biblioteca personalizável de resina, que inclui perfis oficiais da Elegoo para facilitar a configuração da impressora com um clique só. E ele permite que a gente possa salvar essas resinas favoritas e compartilhar com quem que a gente quiser. Ele tem também algumas ferramentas avançadas de reparo de modelo e ele detecta e corrige essas falhas, buracos ou alguns problemas na malha com algoritmos inteligentes. Ele tem uma interface bem amigável, bem próximo do Shitobox que a gente está acostumado a trabalhar. E ele é personalizável. Tem um layout que é bem intuitivo, uma toolbar que a gente pode customizar e ele tem os guias passo a passo que ajuda para quem está começando com a impressão 3D. Ele é ideal para esses iniciantes, mas tem recursos avançados suficientes para quem já está acostumado a trabalhar. Ele suporta arquivos STL ou BJ, além dos formatos do proprietário da Elegoo, que são os arquivos .goo ou .gu. E quando a gente baixa, ele vem com um plugin que chama UV Tools, que ele converte os .gu, os arquivos de .gu, em arquivos compatíveis com outras impressoras. Para baixar, ele tem um tamanho muito parecido com o Shitobox. Se fala em 400 megabytes. E quanto que o Shitu tem entre 300 e 500 megabytes. Ou seja, é um software muito próximo do tamanho do Shitobox, o que faz com que a gente economize então memória do nosso computador. E por que ele se chama Satellite? Segundo o CEO da Elegoo, o nome reflete a ideia de que o Slicer orbita os principais produtos da marca, que se chamam Mars, Saturn ou Júpiter, e oferece suporte e integração fluida entre o hardware e o software. Ele é um software que é gratuito e ele é otimizado para o Windows e para o Mac. Ele é ideal principalmente para os usuários da Elegoo, mas também é compatível com outras impressoras, como eu falei, utilizando o plugin de UV Tools. E ele vai combinar os recursos que são automatizados com uma flexibilidade bem avançada. Ele traz um fluxo de trabalho para quem é usuário Elegoo a um novo nível. E quais são as vantagens do Satellite? Ele tem suportes automáticos do sistema Evo, que são suportes inteligentes, ele faz o reparo dos modelos, ele traz algoritmos avançados para isso, ele tem bibliotecas de resina que são personalizáveis e ele é compatível com STL ou BJ e os arquivos da Elegoo. Além disso, a gente pode personalizar a barra de tarefas e colocar suporte em mais de um objeto juntos, e ele traz uma experiência bem legal para quem começa com a impressão 3D, ou seja, é fácil a gente trabalhar com ele, é fácil a gente baixar o software e essa interface com as impressoras da Elegoo, ele vem muito facilitado. E quais as extensões que ele exporta? Para a gente entender. Ele exporta no formato da própria Elegoo, que seria o .gu, ele exporta em PRZ, que seria na verdade um novo formato de fatiamento rápido, que é usado já na Saturn 4 e na Ultra e na 16K, onde essas impressoras fazem com que, a partir desse arquivo otimizado, a impressão seja mais rápida, ou seja, ele tem um boot de arquivos mais veloz e tem menor risco do travamento desses arquivos grandes e faz com que a gente tenha uma melhor compatibilidade entre o software e o hardware. Ele também exporta num pacote zip, que apesar de ser um pacote compactado, ele pode incluir o modelo e as configurações de impressão. Além disso, ele exporta em .vp, que seria o arquivo relacionado ao plugin UV Tools, que ele é opcional se a gente quer baixar. Na hora que a gente vai baixar o software, ele já vem baixado junto o UV Tools. Mas a gente não precisa baixar ou deixar baixado ele no nosso computador. Mas para a gente entender, para exportar diretamente para impressoras de outras marcas que usam o .ctb, que é os arquivos do Shitobox, ou o .photon, que são os arquivos da Anycubic, é recomendado a gente utilizar o Shitobox mesmo ou exportar em .gu e converter lá no UV Tools para os arquivos que são relacionados com essas outras impressoras. Então, um resumo bem rápido disso tudo que eu falei até agora. Ele importa em STL ou BJ 3MF, ele exporta
em .gu, .prz e .zip e via plugin do nosso VTools e .uvp. Ele trabalha com a plataforma Windows e Mac, mas agora eu quero ir lá no computador e falar para vocês, mostrar lá o layout do software, como funciona e ver como ele é bem intuitivo e simples a gente usar. Vamos lá comigo! Bom, pessoal, aqui a ideia é trazer aqui no computador o software e mostrar para vocês como que ele funciona. Eu já tenho baixado ele aqui. A gente pode ir direto lá no site da Elegu e baixar esse software. É bem simples, bem fácil de instalar. A gente se cadastra e pode baixar o software. Eu vou abrir ele aqui para a gente poder ver como é que é o layout dele, como esse software funciona. E a gente vai ver quão fácil é a gente poder trabalhar com ele e as vantagens que a gente tem com esse novo software Satellite da Elegu. Quando a gente abre o software, a gente pode ir nessa aba de Start e a gente clicar em New Device, ou seja, eu vou clicar numa nova impressora que eu vou deixar já pré-configurada no meu software. Nesse caso, ele tem todas as impressoras que aparecem aqui, mais do que isso, várias. Então eu vou aqui na aba da Elegu, eu tenho, na verdade, esse caso eu vou fazer na impressora Mars 4 DLP, então eu estou escolhendo ela aqui, ó, estou vendo ela aqui, Elegu Mars 4 DLP, eu clico nela e vou no Next. Isso funciona para quê? A gente precisa configurar, ele já vem com as configurações da própria impressora, mas a gente pode configurar qual resina a gente vai utilizar. A Elegu, ela traz algumas resinas que já são pré-configuráveis dela própria. Então a gente pode aqui adicionar resinas e procurar qual a resina que a gente quer da própria Elegu e ver esse tipo de resina para a gente poder trabalhar e já deixar pré-configurado. Ou se não, se eu não quiser, a gente pode voltar e nós mesmos configurar todas as partes da impressão da minha resina que eu escolhi, qualquer, independente se ela é da Elegu ou não. Então eu vou lá, pego lá nas configurações, nesse caso, por exemplo, eu já tenho pré-configurado uma resina na minha DLP lá no Shitubox. O que eu faço? Eu abro o meu Shitubox, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o Shitubox. E eu vou lá nas configurações da minha impressora Mars 4 Ultra DLP e pego todas as informações, ó, da máquina, da resina e as configurações que eu mudei que são avançadas para essa minha impressora. Recorto essas informações, vou lá para o meu software. Uma vez eu faço isso, só a primeira vez que eu vou trabalhar, e configuro aqui essa resina e deixo salvo. E toda vez que eu vou trabalhar vai funcionar da mesma forma do meu Shitubox. Então eu configurei a resina para minha impressora. Então isso é igual do que a gente trabalha no nosso dia a dia lá com o Shitubox que já estamos acostumados. Nesse caso eu deixo pré-configurado e daí para frente eu posso trabalhar com ela. Bom, esse aqui é o layout do software, ele é bem simples. Se a gente for pensar, ele é muito parecido com o Shitubox mesmo. A gente pode ter o fundo escuro ou claro, aqui ele está com o fundo escuro, mas a gente pode escolher claro ou escuro. Vou trazer alguns modelos para cá para a gente entender. A aba lateral a gente faz aquelas movimentações, coloca na mesa, e aqui em cima a gente tem uma aba que é personalizável, ou seja, eu posso clicar em cima e mudar ele de posição, como que a gente achar interessante. Pode mudar de um lado ao outro, isso é bem legal. Eu vou trazer uns modelos aqui, ó, vou trazer o modelo de maxila para a gente poder trabalhar, e ele já abre uma mensagem perguntando se a gente quer automaticamente reparar esses modelos. Isso é muito legal, porque às vezes a gente tem erro de impressão porque o nosso arquivo tem algum problema, algum furo, buraco que possa atrapalhar a impressão 3D, e a gente pode então colocar aqui, Repair. E o software então ele vai reparar automaticamente os erros que o modelo tem. Então isso é bem legal, eu acho uma função interessante que o software nos trouxe. E ele, depois que ele termina de reparar, que é bem rápido, ele vem aqui e fala pra gente quantos vértices tem, quanto ficou depois do reparo e quantas intersecções que ele fez. Então o nosso modelo ele já mostrou e a gente vai ter que só conferir se essa mudança que o software fez, né, são coisas que não vão interferir no modelo final, ou se é alguma coisa que possa nos atrapalhar na precisão ou algum detalhe que a gente queira do modelo. Eu confirmo, aí a gente precisa trabalhar ele na nossa mesa. Uma coisa bem legal também é aqui a gente clica no On Plate, né, nessa parte esquerda aqui, e a gente vai colocar então a área onde a gente quer que ele nos vire, né, onde é que o modelo vire, que ele fique virado para a mesa. Então ele já vem aqui on plate, a gente clica na face. Então eu vou aqui nessa face, que seria a base do nosso modelo, vou clicar, ele fica azul e a gente vai aplicar. O que vai acontecer? O nosso modelo automaticamente vai ficar com a face que a gente clicou virado para a nossa mesa, o que é bem interessante. Depois disso a gente tem as abas de movimentação, onde a gente pode movimentar esse nosso modelo para onde a gente quiser. Eu gosto de deixar ele um pouquinho mais alto, então para poder imprimir ele aqui com uns suportes, que fica mais fácil depois para a gente trabalhar e não vai acumular resina nessa parte que está oca dos meus modelos.
pode rodar ele como que a gente quiser, pode modificar a escala e pode também gerar um espelhamento desse modelo. Sempre que a gente colocar o nosso mouse em cima, ele vai trazer alguma informação de o que a gente quer desse modelo. Então é bem interessante, ele é autoexplicativo e bem simples. Além disso, a gente tem uma forma de criar buracos no nosso modelo para que a gente possa escoar essa resina. A gente pode fazer ele, um modelo que esteja totalmente sólido, criar um hollow, né, um buraco dentro dele. A gente vai para a aba depois de suportes e a aba de reparo. Nesse caso, quando eu trouxe o modelo, ele já veio uma opção de eu reparar. Mas se eu não fiz isso na hora que eu importei o modelo, eu posso fazer isso também depois. Além disso, a gente tem algumas abas de booleana, de corte e de também colocar nome nos nossos modelos. Tudo isso dentro do próprio software de fatiamento. Uma coisa interessante que o software também traz é o quê? Eu vou trazer um outro modelo, o da mandíbula aqui para colocar na posição, do mesmo caso. Vou movimentar esse modelo para ele caber então aqui na nossa mesa de impressão. Rodar ele um pouquinho aqui. Vou subir um pouco. Deixa eu só colocar ele na base inicialmente aqui, ó, on plate. Depois eu subo, né? On plate nessa aqui na base, apliquei. E vou subir um pouquinho esse modelo para quê? Para que eu gere depois os suportes. E uma coisa bem interessante é que a gente pode fazer os suportes dos dois modelos juntos. Então eu cliquei no modelo e depois eu apertei a tecla Shift e cliquei no outro. E aí a gente vai agora na aba de suportes. Ou seja, eu posso fazer os suportes dos dois juntos, porque lá no Sheetbox eu preciso fazer um e depois o outro. Então eu vou aqui, Generate Automatic Supports, então eu vou gerar automaticamente os suportes que eu pré-configurei. Aqui ele já tem uma pré-configuração, mas eu posso mudar todas as configurações, tanto deixar já com uma configuração que eu acho interessante, ou mudar exatamente para esse modelo aqui. Ele gerou uma base e alguns tipos de suporte. Então, a gente pode fazer da forma que quiser. Aqui ele tem suportes finos e uma base também fina, mas eu posso fazer ele da forma que eu quiser. A gente consegue fazer uma previsão do nosso modelo e também inserir novas impressoras a partir dessas abas superiores aqui. Mas, pensando nessa impressão que a gente está configurando, a gente colocou base, colocou suportes e a gente vai agora para a aba de fatiamento. Ele nos traz a informação de que esses dois modelos estão um pouquinho para fora da mesa de impressão. O que eu posso fazer? Eu posso colocar eles para o lado um pouquinho, para caberem na mesa e não ter essa informação, mas na verdade isso não vai interferir, porque é só um pouquinho da mesa, da base, que vai acabar ficando para fora. Mas a gente arruma e consegue caber esses dois modelos, e agora a gente vai para a aba de fatiamento. E ele nos traz então aqui como que vai ficar o fatiamento, então camada por camada dos nossos modelos. A próxima etapa seria a gente fazer um save, né? Então a gente salva esse arquivo para que ele possa ir para a impressora. Aqui a gente está vendo que a gente vai exportar ele em .gu, né, que seria diretamente para as impressoras da Elegoo, ou a gente vai ir direto para aquele outro software que chama de UV Tools, para a gente poder configurar ele em outro tipo de extensão para poder fazer essa impressão. Então eu vou exportar em .gu, confirmo, e ele vai me salvar onde eu pré-configurei, onde eu quero que ele seja salvo. Depois disso ele vai aparecer no lugar que eu coloquei, nesse caso aqui na minha mesa de trabalho. Eu posso simplesmente salvar no meu pendrive e mandar para a impressora, e nas impressoras que eu tenho um controle remoto, eu mandar essas informações diretamente do meu computador para as minhas impressoras e fazer a minha impressão. E aí, pessoal, o que acharam? Será que vale a pena a gente parar de usar o nosso Sheetbox ou outro software que você use para fatiamento e começar a usar esse novo software da Elegoo? Ele é um software muito intuitivo, simples de usar, e facilita esse nosso fluxo entre o software e as nossas máquinas, principalmente quando a gente trabalha com as máquinas da própria marca. Se eu trabalho com outras marcas, talvez essa interface nos dificulte um pouquinho, tendo que usar um outro plugin para transformar os arquivos e poder fazer as impressões. Mas nada que impossibilite. Eu acredito que seja um software bem promissor e vai facilitar a vida de muita gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like e compartilhe esse software com alguém que esteja comprando uma impressora da própria Elegoo e que tenha dificuldades com o fatiamento e com colocar as impressões diretamente lá nas nossas impressoras. Até mais!